bem? Eu sou Cristiane Maziero e sou fundadora da Alure Desenvolvimento Humano. A Alure está no mercado há 17 anos, trabalhando com a gestão da cultura organizacional, coaching e treinamentos para líderes e equipes. Nós atuamos em rede com profissionais de grande conhecimento acadêmico e de mercado. Marcelo é especialista na área comercial e vendas e negociação. Então, acompanhe esse vídeo que ele traz dicas importantíssimas sobre comunicação assertiva. Vamos lá? Inicialmente é importante saber que uma comunicação só acontece quando uma pessoa fala e a outra entende. Então é nossa obrigação, nosso dever, a gente entregar algo que seja acessível a todos os ouvintes, a toda a plateia, um público que está nos ouvindo. Peter Drucker dizia que o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com vendas ou com atendimento, as pessoas estão se comunicando, fazendo uma reclamação ou querendo comprar algo, mas elas falam algo, mas deixam de falar muitas coisas. E quando a gente sabe que tem alguma coisa que ainda não foi falado, a técnica importante para a gente extrair isso é fazendo perguntas. Atualmente, a comunicação digital é uma boa forma para se fazer negócios, para você se relacionar com pessoas, mas tem algumas pegadinhas e é importante que a gente saiba quais são. Nós não conseguimos decifrar o tom da linguagem quando a gente está falando pelas redes sociais. Então é importante que a gente não tome nenhum tipo de decisão sem realmente saber qual é o tom daquela linguagem, o que a pessoa realmente está querendo dizer. E aí você faz perguntas para extrair essa informação. Essa interpretação que a gente faz, ela pode ser tanto positivamente como negativamente. Então é importante a gente ter atenção em relação a isso. Também a escrita simplificada é um grande caminho para não ser entendido. Então é importante que a gente exclua a simplificação na escrita e sim dê mais detalhes sobre o que você vai passar. Outro ponto importante é que quando nós enviamos uma mensagem, um e-mail para alguém e não tem uma resposta rápida, possivelmente a gente toma aquilo como um desacato, como uma coisa que a gente pode ter errado. Ou você escreveu alguma coisa errada, ou a pessoa percebeu alguma coisa errada, mas nem sempre é isso. Muitas vezes é o tempo que a pessoa tem para responder uma mensagem ou um e-mail. As pessoas não estão disponíveis para fazer isso todos os momentos, Uma saída é que você solicite a resposta depois de algum tempo, e aguarde. Tenha paciência em aguardar que alguém te responda aquilo que você já passou. Se não responder dentro de um prazo de 1 dia, 2 dias, você vai lá e pergunta se ele tem alguma dúvida ou se acabou vendo o e-mail chegou, alguma coisa nesse sentido. É importante que a gente tenha essa cautela. A comunicação digital também foi afetada pelos fake news. Quando passamos alguma informação que não é verdadeira, nós perdemos a confiança. Existe uma desconfiança em tudo que a gente passar dali para frente. Então é super importante que nós percebamos isso em cada momento que a gente nos comunica, que passe uma mensagem e que essa mensagem seja verídica. Vícios de linguagem como tá, então, isso pode afetar muito a quantidade de pessoas que querem nos ouvir, porque se torna, depois de um certo tempo, você ouvindo muitas vezes a mesma palavra, se torna cansativo de ouvir a mesma pessoa. Então é fundamental que a gente tente eliminar os vícios de linguagem. A comunicação verbal está pautada em entonação e ênfase. Dentro desse caminho, nós temos o volume de palavras também que nós colocamos dentro de uma frase. É super importante que nós consigamos colocar as palavras de uma forma assertiva para que as pessoas não precisem pensar muito, que elas consigam assimilar facilmente aquilo que está sendo dito. E a comunicação não verbal tem a ver com gestos, movimentos, olhares, expressões faciais, expressões corporais que façam conexão com a expressão vocal. O seu corpo tem que falar a mesma língua. O que está saindo da boca tem que estar saindo também do corpo.
tem que estar sendo expressado pelo corpo, por todo o corpo. E as duas juntas representam 93% do que as pessoas percebem no discurso. Quando a gente está discursando, elas percebem 93% de expressão vocal e corporal se conectando com aquilo que você quer dizer. Então, pensando numa comunicação efetiva, nós temos 7 Cs da comunicação. A comunicação precisa ser clara. Se você não tiver objetivo, clareza no que você está dizendo, as pessoas que estão te ouvindo, elas não vão entender. Ela precisa ser concisa. Temos que tratar o assunto da forma mais breve possível. Então, se possível, corte palavras, frases que não façam sentido, para que você entregue algo limpo para as pessoas. Ela precisa ser concreta. Então, o foco é que elas entendam o que a gente está dizendo. Ela precisa ser correta também. Então, evite erros de português, jargões, termos técnicos. Ela precisa ser coerente. Então, nós precisamos manter uma lógica no que a gente escreveu, no que a gente está apresentando, no que a gente está falando. Ela precisa ser completa, então nós temos que enviar todas as informações daquele assunto que a gente está querendo que as pessoas entendam. E ela precisa ser cordial, honesta, aberta, sem insultos, sem agressividade. Ela simplesmente precisa ser uma comunicação saudável. Quanto melhor a comunicação, mais credibilidade você terá com o seu público. Tire as pessoas do racional e leve elas para o emocional. Tire elas do cérebro e jogue-as para o coração. Assim você conquista o seu público. Considerando o ciclo dourado de Simon Sinek, todas as pessoas sabem o que elas querem falar. Algumas, elas sabem como falar, mas pouquíssimas pessoas sabem o porquê estão falando aquilo. Na comunicação é a mesma coisa. Quando estamos querendo falar algo, nós temos que saber o porquê nós queremos passar aquele assunto ou falar sobre aquele assunto. Se comunicar naturalmente não é copiar alguém, nem ser outra pessoa, nem fazer imitações. É ser você, sem medo, sem vergonha, sem excessos. Tudo na comunicação pode, só que não pode por um longo tempo. Mãos no bolso, cruzar os braços, andar para um lado ou para o outro, dar pulos, rir, chorar, tudo pode numa apresentação, mas não podemos fazer por longo tempo. No fundo, nós temos que ter sensibilidade de entender o público e entregar algo que vale a pena para ele, que eles gostem de ouvir e que leve um resultado, um valor, alguma coisa tem que chegar para ele que seja positivo. Nós sabemos que toda vez que nós temos a palavra, nós temos uma oportunidade de vender algo, uma ideia, um conceito, um serviço, um produto. Nós podemos vender algo através das palavras, só que elas têm que ser bem ditas, elas têm que levar dentro desse contexto algo que dê vantagens para o seu cliente, que leve vantagens para ele. Peter Drucker dizia que o objetivo da comunicação é fazer a venda ficar invisível. Então nós podemos vender, mas não podemos deixar claro que dentro daquilo que a gente está falando, nós estamos vendendo algo. Mesmo que seja a nossa imagem, mesmo que seja o nosso profissionalismo, mesmo que seja o nosso conhecimento. Quando pensamos em comunicação não violenta, que é uma forma de levar a comunicação para um outro patamar de entendimento, a gente precisa entender que somos violentos sem perceber. Um deboche, um olhar, um menosprezo, uma ironia, nós somos violentos sem perceber. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra pronunciada. É importante lembrar também em comunicação que nós temos 3 pilares. O primeiro é a confiança, que a gente já falou bastante sobre isso, da importância. O segundo é a relevância no que a gente está falando, né? Boa noite, senhores e seus passageiros. Aqui quem fala é o comandante Paranhos, diretamente da cabine de comando. Dou boas-vindas a todos em nome da Atlantic Airlines, a sua melhor maneira de voar. Estamos em velocidade de cruzeiro, a temperatura do lado de fora da aeronave é de menos 36 graus Celsius, que tem esse nome em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius, que nasceu em Uppsala, que fica a 70 km de Estocolmo, cuja região metropolitana foi palco da final de 1958 entre Brasil e Suécia.
O Screte Canarinho entrou em campo em 58 com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Newton Santos. Zito e Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo. O técnico foi Vicente Fiola. Fiola que começou a carreira na Portuguesa Santista. Portuguesa Santista que foi fundada em 20 de novembro, aniversário do ator Luiz Fernando Guimarães. 20 de novembro é também data do falecimento do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e dia da consciência negra, porque coincide com a data de morte de Zumbi dos Palmares. Não tem nada a ver com zumbis de Walking Dead, por exemplo. Walking Dead que é exibida pelo canal Fox no cabo e pela Band na TV aberta. TV aberta que tem esse nome porque é aberta mesmo. O tempo em rota é bom, estamos a 4.200 pés. Alguns acreditam que a medida original do pé como medida era mesmo de um pé, mais precisamente do rei Henrique I da Inglaterra, que tinha um pé de 30,48 centímetros. Enfim, tenha uma boa viagem, um bom descanso. Vamos diminuir as luzes da aeronave para maior comodidade e conforto de seus passageiros. Atlantic Airlines, a sua melhor maneira de voar. Ladies and gentlemen, Captain Parenzi speaking. E o terceiro é ouvir com atenção. See you later, baby. Bye. Thank you. Well, I would rather walk her through this in person. You know, there's some things I want to show her, visual aids and documents and stuff. So if you could just tell her I won't take up too much of her time. Right. Well, it's a little more complicated than Hinckley, so let me do that. Well, tell her I'm not a lawyer. That may help. Great. Why don't you just give me the address now, just in case? Okay. Mm-hmm. All right. Thanks so much. Bye. Oh, what's up? I have your bonus check. Oh, but, yeah. Now, I want you to be prepared. The figure's not exactly what we discussed. Why not? Because after careful consideration, I felt that figure was not appropriate. Although you may not agree, you have to trust my experience and Trust? judgment. You want me to trust you? Do me a favor, Ed. Don't use big words you don't understand. It's a complicated issue, Aaron. You're I not a did a qualified job. lawyer. You should reward me accordingly. It's not complicated. You know what? That is the fucking problem. All you lawyers do is complicate situations that aren't complicated. Do you know why people think all lawyers are backstabbing, blood-sucking scumbags? Because they are. And you know, I cannot believe that you were doing this to me now when I'm up to my ass in Kettleman plaintiffs, which, by the way, looks like it's going to be double the amount that we had in Hinckley. And you expect me to go out there, leave my kids to be looked after by strangers, knock on doors, get these people to trust you with their lives, and the whole time you're screwing me. I want you to know something, Ed. It is not about the number. It is about the way my work is valued in this firm. It's about how no matter what I do, you're not... As I was saying, I decided that the figure you proposed was inappropriate. So I increased it. Do they teach beauty queens how to apologize? Because you suck at it. Então nós temos 4 tipos de escuta ativa. Falando de comunicação não violenta, falando em estudo realizado sobre a escuta do ser humano. Primeiro é quando a gente finge que está escutando e concordamos sem prestar atenção. Segundo, quando nos concentramos no que está sendo dito e nos desligamos de qualquer pré-julgamento. Terceiro, quando abrimos o coração e praticamos a escuta empática.
So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Quarto é quando a gente começa a perceber como a pessoa está criando a fala dela, todo o discurso dela, e a gente acaba se conectando com a linha de pensamento, com o sentimento da pessoa. Esse é o estágio mais avançado da comunicação. Eu vou dar 3 exemplos de razões que a gente precisa ouvir melhor o outro. Primeiro, que sem entender a cabeça do outro, a gente não consegue mudar a opinião dele. O segundo é nos conectar a ponto de que a gente possa se relacionar melhor com o outro. E o terceiro ponto, a terceira razão, é que se eu ouço a outra pessoa, existe uma probabilidade muito grande de que ela me ouça também, me escute também e comece a prestar atenção na minha opinião. O que não podemos fazer é generalizar uma comunicação. Tipo assim, eu sempre faço isso, ou você sempre faz aquilo, ou você nunca fez isso, ou você nunca vai fazer aquilo. Generalizações, né, faz com que a gente não dê a oportunidade para que as pessoas mostrem que são diferentes. Ninguém é tão inteligente a ponto de... Por quê? Todo mundo faz isso ou faz aquilo. Todo mundo tem certeza? Você conhece todo mundo? O processo empático exige um exercício de compreensão. Por que a pessoa levou a fazer aquilo ou não? Existem 4 componentes da comunicação não violenta. O primeiro é a observação no que o outro diz. O segundo é o sentimento que essa palavra ou essa comunicação do outro causa em mim. O terceiro é a necessidade de falar para o outro o que causou em mim. E o quarto é um pedido. É falar se gostou, se não gostou, por que não gostou e fazer um pedido em relação a essa situação. A autenticidade na comunicação é deixar de ser o que a gente não é e começar a ser nós mesmos. O que nós sabemos que nós somos, não o que os outros querem que nós sejamos. A grossofobia é o medo de falar em público. 83% da população mundial
tem esse temor. Mas com técnicas e também com treino, a gente consegue minimizar esse temor, esse medo que existe. Minimizar, nunca zerar. Até os maiores palestrantes do mundo, eles também sentem um friozinho na barriga quando eles vão apresentar alguma coisa, quando vão se comunicar para alguém. Eu vou passar 12 dicas para uma apresentação de qualidade. E você vai ser bem sucedido ao seguir essas dicas e fazer uma apresentação realmente que impacte a outra pessoa que está nos ouvindo. Primeiro é a preparação. Eu preciso me preparar, treinar bastante sobre aquilo que eu vou falar, entender bastante sobre aquilo que eu vou falar e criar uma apresentação de qualidade que tenha muitas informações e que leve a pessoa a entender melhor aquilo tudo. Um outro ponto, saiba o tempo que você vai se apresentar, porque a apresentação não pode ser nem menor nem maior, ela tem que estar dentro daquele tempo que foi previsto de apresentação. Também precisamos que você conheça, né? A gente precisa conhecer o público que a gente vai falar. Qual é o grau de entendimento sobre aquele assunto que cada público tem? Ou qual o grau de escolaridade, né, de conhecimento sobre qualquer assunto que nós vamos citar durante a apresentação. Por isso, nós precisamos ter também uma linguagem fácil e acessível, porque nem tudo, as pessoas podem conhecer sobre o assunto, mas elas não vão entender algumas palavras que forem ditas. A gente precisa melhorar a nossa comunicação a ponto que a gente conheça as pessoas e entregue algo entendível para elas. Mantenha uma linguagem corporal fazendo conexão com o que você está dizendo. Mantenha contato visual e faça perguntas para interagir com a plateia, com seu público. Inclua na sua apresentação dados, estatísticas, pesquisas, fatos do que está acontecendo, mas com números, talvez com gráficos também. É importante que elas, de forma racional, entenda aquilo que você está dizendo. Esteja preparado também para objeções. Todo tipo de objeção que for acontecendo, que for aparecendo, é importante que você consiga contornar isso e tenha conhecimento sobre isso. Não só levante os problemas ou faça as pessoas refletirem. Também você tem que trazer vantagens e soluções. Sempre ideias, sugestões, né? Isso é muito bem-vindo, porque você não vai falar só negativamente sobre um problema. O problema muitas vezes pode ser uma oportunidade. Use vídeos dentro da sua apresentação, pode ajudar bastante. E treine muito. Você precisa treinar cada dia mais o que você vai apresentar, para quando você chegar no dia não ter só os slides como apresentação ou a memória como apresentação, e sim o que você estudou e treinou durante o período que estava se preparando. E um último ponto, e super importante, conte histórias durante a sua apresentação, durante a sua comunicação. Dê exemplos, fale de cases de sucesso, cases que ocorreram em determinada ocasião. As histórias são muito mais fáceis de memorizar. As histórias fazem com que as pessoas se coloquem naquela situação, no lugar do personagem às vezes. As pessoas fazem comparações com o que você está dizendo e a vida pessoal delas, ou momentos que elas tenham passado. Além de tudo isso, podemos segurar as pessoas até a concretização. Isso é super importante. É muito difícil que você mantenha as pessoas conectadas, e a história consegue fazer isso. Segurar as pessoas até o final. A comunicação é o calcanhar de Aquiles nas organizações e também na vida pessoal. O ser humano ele tem a característica de falar e esperar para falar. Ele fala, não escuta boa parte do que o outro está dizendo, e aí ele está se preparando para poder falar um pouco mais. Só que ele perde muito da informação que o outro está passando para ele. Normalmente as pessoas gostam de que os outros ouçam os seus problemas, as suas histórias, mas eles não dão a oportunidade do outro também contar a sua história. Quando o ser humano abre as portas para ouvir um pouco a história do outro, ele se envolve, ele ajuda, ele dá dicas, dá sugestões, dá opiniões, ele dá conselhos.
Mas isso são poucas pessoas que fazem e nem sempre elas fazem. O que no fundo as pessoas precisam é quebrar esse paradigma e ouvir muito mais do que falar.